E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 6 através da correção do livro, beleza? Espero que vocês já tenham feito essa atividade e que estejam aí com o livro do Poliedro nas mãos para acompanhar a correção. Bora lá! Questão 1 fala o seguinte: o século XX se iniciou com a guerra que contabilizou mais mortes na história humana até aquele momento. Com base no texto do capítulo, encontre 3 argumentos que explicam por que a Primeira Guerra foi uma guerra sem precedentes. Naquela época, pessoal, a Primeira Guerra ficou conhecida apenas como a Grande Guerra, ou seja, a de maiores proporções, de maiores gastos, com o maior número de mortes. Em meio a todo o desenvolvimento industrial que vivia-se lá na Segunda Revolução Industrial, lá na época da neocolonização e do imperialismo, e em meio também a um processo revolucionário na história da humanidade, a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra como eu falei, foi uma consequência de vários fatores, como o militarismo, o neocolonialismo, o revanchismo francês pelos territórios que foram perdidos, o desenvolvimento tecnológico e científico lá vivido socialmente através da Belle Époque, e também pode-se colocar aí a concorrência existente entre os países e as potências europeias pelos domínios neocoloniais, pelos mercados industriais. Esses elementos em conjunto criaram um contexto necessário para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Dando continuidade, a questão 2 fala: por que a guerra de 1914 a 1918 pode ser chamada de mundial? Bem, quando é mundial é que envolve todo mundo, né, professor? Então a Primeira Guerra Mundial, ela basicamente foi travada entre as maiores potências econômicas daquela época, levando o mundo ao conflito. Inclusive as colônias, os domínios neocoloniais se envolveram nesse processo, que eram obrigadas a oferecer tropas, materiais, a trabalharem, a servirem. Por incrível que pareça, o contexto de mundializado é porque literalmente países e regiões de todos os 5 continentes do mundo participaram desse conflito. Questão 3. Como estudamos, a Primeira Guerra Mundial durou 4 anos, de 1914 a 1918. Letra A. Porque no início da guerra as potências acreditavam que ela terminaria rapidamente. Isso é um questionamento bastante interessante, pessoal. Principalmente porque as nações daquela época estavam embriagadas no seu próprio nacionalismo, uma credulidade absurda no avanço da tecnologia, no progresso da humanidade depositada no racionalismo. Então, basicamente, as potências europeias acreditavam em uma superioridade do seu povo. Além disso, cada uma delas tinha a um favor seu um grande e moderno arsenal militar. Na prática, pessoal, nós estamos falando de tecnologia de ponta na época aplicada a um contexto de guerra. Consequentemente, em teoria, a eficiência dessas armas garantiria que o conflito fosse resolvido, no estalar dos dedos. O problema é que eles não contavam que os seus inimigos também contariam com a tecnologia bélica avançada que quase se equiparia entre si. Na prática, equiparariam, perdão. Na prática, o dano, o número de mortes que nós vamos ter nessa Primeira Guerra é tão absurdo, que leva-se em consideração todo o investimento lá da indústria bélica durante o período que chamamos de paz armada. E no comentário lá da letra A eu acabei adiantando um pouco da letra B, né? Porque essa crença inicial não se realizou. Bem, pessoal, é claro que porque todas as potências acabaram apresentando as mesmas características, as mesmas posturas, eram nacionalistas ao extremo, ambas as frentes da guerra estavam extremamente armadas, tinham aliados e podiam contar com os víveres provenientes de suas colônias. Então, na prática, toda a disponibilidade de armas, de insumos, de soldados, da força humana, de fato, eram enormes de ambos os lados, o que permitiu que a resistência também durasse por tanto tempo.
Questão 4. A respeito da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, analise o texto e a imagem que se segue. Na França, a bandeira tricolor, ou seja, o repúdio da bandeira branca à monarquia e da bandeira vermelha ao socialismo, e a soma das duas cores ao azul, simbolizavam emblematicamente um consenso que reunia laicos e cristãos. Os padres se revelaram oficiais tão bons quanto os professores. A França e a Alemanha, duas nações cristãs, se massacraram durante mais de 4 anos. Hoje é possível apontar certa ingenuidade nesse ardor patriótico. No entanto, foi ele que permitiu a vitória à França e, para os alemães, evitou que suas forças armadas se desintegrassem em 1918. E aí o cartaz que nós temos é um soldado francês, e isso fica caracterizado pelo uniforme dele, que se tornou o uniforme padrão da França mais tarde, e carrega consigo a bandeira branca da liberdade, fincando dentro do território europeu. Dando continuidade ao texto, em primeiro plano, o globo terrestre com mancha de sangue se alastrando a partir da França. Por detrás, um soldado francês tentando com dificuldade fixar nesse ponto uma bandeira um pouco esfarrapada com a palavra liberté, ou seja, liberdade. O soldado veste uma farda de cor azul, a bandeira é branca com letras vermelhas, mesma cor do sangue que escorre sobre o globo. Vermelho, azul e branco são as cores da bandeira francesa. Bem pesado, né, pessoal? Ele pega aí a simbologia das cores, das 3 cores que temos na bandeira da França e acaba criando uma imagem sangrenta, uma imagem violenta, uma imagem de hostilização e de sofrimento. Pela análise do texto e da imagem, conclui-se que uma ideologia está por trás tanto da discussão realizada no excerto, quanto na montagem e na organização do cartaz. Essa mesma ideologia esteve não somente entre as causas da Grande Guerra, mas também nas insatisfações que levariam à Segunda Guerra Mundial, lá na década de 30 e 40. Essa ideologia trata-se do, letra A, internacionalismo. Não, né, gente? Letra B, socialismo. Apesar do socialismo daqui a pouco entrar como protagonista aí da história política mundial a partir lá da década de 20, nós ainda não falamos sobre ela, então não casaria com esse contexto. Letra C, nacionalismo. Nacionalismo foi um dos grandes fatores que eclodiram a Primeira Guerra Mundial. E nesse cartaz e no texto nós temos uma supervalorização dos símbolos que trazem consigo os significados do nacionalismo francês. Essa daí estaria correta. Letra D, liberalismo econômico. Em momento nenhum foi citado ou na imagem deixa refletir ou representar qualquer contexto econômico financeiro. E letra E, nazifascismo, um conceito que ficaria para a década de 30. Então a letra correta aqui seria nacionalismo, a letra C. Essa questão 5 é uma questão bem interessante, que ela pede para a gente fazer uma interpretação de imagens da época. No início do século XX, a maioria da população mundial era analfabeta, inclusive na Europa e nos Estados Unidos. Os governos envolvidos na Grande Guerra precisaram usar recursos visuais para ganhar apoio popular às suas causas. Dessa forma, a propaganda de guerra era feita por meio de inúmeros cartazes divulgados nos países participantes. Observe alguns desses cartazes e explique como funcionavam como propaganda. Questão extremamente interessante, hein, galera? A gente vai ter um pouco da imagem que incentivou os soldados a participarem da Primeira Guerra Mundial. A letra A aí, o cartaz diz: I want you for USA Army, nearest recruiting station. Eu quero você para o exército dos Estados Unidos. Aliste-se no posto mais próximo. Claramente um cartaz de alistamento, de direcionamento às Forças Armadas, deixando claro: I want you, eu quero você no exército dos Estados Unidos. Então a proposta do cartaz é literalmente convocar voluntários, estimulando o patriotismo, já que aí nós temos o tio Sam, que é uma das grandes figuras ligadas ao militarismo lá dos Estados Unidos, e temos as 3 cores que compõem
a bandeira dos Estados Unidos, branco, azul e vermelho, com letras garrafais, I want you, eu quero você no exército norte-americano. Já a letra B é um cartaz que diz Women of Britain, say go! Mulheres da Bretanha, digam vá. Bem, pessoal, para quem não sabe o que é a Bretanha, ou Britain, nós estamos falando da Inglaterra. E o cartaz deixa claro a figura materna aí da mãe com as crianças ao redor enquanto os soldados estão partindo. Nós estamos falando de um claro incentivo da família inglesa a garantir que seus esposos, seus filhos, seus tios, seus pais fossem se alistar e participar da guerra. E esse go aí com letras garrafais novamente expressam não só a necessidade da força humana que estava sendo buscada pelo Estado inglês naquela época, mas havia um sentimento de vá, você precisa participar desse evento histórico, vá para representar todo o patriotismo da Inglaterra, todo o nacionalismo inglês. Já o terceiro cartaz aí da letra C fala l'Aurore, Marnier som Verdun, Aurora. Bem, pessoal, aí você vê de cara que estamos falando da língua francesa. Quem não soubesse que l'Aurore seria uma palavra francesa, nós temos a bandeira da França aí sendo segurada por um soldado uniformizado com o uniforme da época da França durante a Primeira Guerra Mundial, e nós temos uma bandeira rasgada enquanto temos pessoas por trás, como se estivessem sendo protegidas, sendo defendidas por esse soldado. Essa bandeira rasgada parece chamar a atenção à defesa da pátria ferida, que foi a França com seu sentimento revanchista, e atacada pelos alemães lá durante a unificação alemã. A ideia, portanto, é de fortalecer o espírito nacionalista francês. E para concluir a questão 5, nós temos a letra D, onde o cartaz diz Put strange in the final blow, buy war bonds. Ou seja, ponha força no golpe final, compre bônus de guerra. Para quem não sabe o que era bônus de guerra, era uma espécie de, entre aspas, investimento que a população civil poderia fazer para ajudar o esforço de guerra lá dos Estados Unidos. Às vezes os títulos do governo eram postos à venda, outras vezes tínhamos shows onde a bilheteria era convertida para o financiamento do exército ao longo da Primeira Guerra Mundial. Então o cartaz incentiva a população a ajudar literalmente financeiramente nos gastos com a guerra, levando em consideração lá o conceito de guerra total, ou seja, de total war, onde as fábricas, a população, todo o estado, toda a população do país acaba se mobilizando e ajudando o país durante um conflito. Já a questão 6 fala, leia a seguir o que relatou o soldado Jules Zack. Nós não somos mais que metades de seres vivos. Quando me olho no espelho de bolso, tenho a impressão de que envelheci 10 anos. Temos rostos que nos dão medo. Gente, é impressionante a gente entender o seguinte, esses soldados que foram para a Primeira Guerra Mundial, muitos deles nem tinham a maior idade. E por incrível que pareça, tínhamos soldados com 17, 16, 18, 19 anos. A partir dos 20 anos já eram considerados veteranos durante o conflito. Então, literalmente eram crianças que estavam participando dessa Primeira Guerra Mundial. É engraçado que a gente nunca pensa que um soldado poderia ser uma alma tão jovem. Normalmente a gente liga a imagem do soldado a um homem duro, experiente, com rugas na cara. Mas por incrível que pareça, essa guerra ela foi composta por jovens, literalmente a juventude dos países que participaram durante o conflito é que foram morrer lá dentro das trincheiras. Então a letra A fala o seguinte,
Porque, segundo o relato de Julius Isaac, os soldados da Primeira Guerra tinham rostos que dão medo. Basicamente, pessoal, os soldados tinham uma vida muito precária dentro das trincheiras e por isso ficavam até com a saúde debilitada. E quando eu falo saúde, não é a saúde meramente física, mas também a saúde mental. Imagine aí você estar dentro da trincheira, escutando bala e tiro e bomba, explosão e metralhadora e saber que você está ali numa linha tênue entre a vida e a morte e que você foi responsável pela morte de várias outras pessoas. Então era uma situação de extrema precariedade. Além disso, as trincheiras não eram um hotel 5 estrelas. Essas trincheiras literalmente eram buracos cavados na terra, então eram úmidos, eram cheios de animais, não tinha estrutura mínima de saneamento, então era uma realidade muito difícil, a realidade de um soldado no fronte da Primeira Guerra Mundial. E a letra B fala como era a vida dos soldados nas trincheiras durante a guerra. Eu acabei adiantando, né? Bem, a vida dos soldados era acompanhada do medo, da morte repentina. Literalmente a gente vê pelotões de 150 homens indo para a frente de guerra, 5 dias depois voltando 10 homens, 5 homens. Então era uma média de vida curtíssima a de um soldado durante a Primeira Guerra Mundial. Se não me engano, era de 16 horas dentro do conflito. Além disso, os que sobreviviam dentro das trincheiras enfrentavam a insônia, já que eu acredito que ninguém ia ter sono aqui na frente de guerra, da falta de alimentos e de saneamento que propiciava doenças, gangrena e assim por diante, fora que infelizmente, vou ter que passar essa imagem para vocês, mas o fronte de guerra era composto por valas criadas por granadas, por explosivos, por bombardeamentos, arame farpado, lama e sangue para todo canto, corpos de pessoas mutiladas, um barulho intenso, fora os gases letais que eram jogados dentro das trincheiras. Então, para quem aí que é pessoal que diz, eu queria ter participado de uma guerra, participar de uma guerra é muito bom, eu joguei Battlefield e Call of Duty e atirar é bom demais. Não, gente, não é. Literalmente uma realidade de guerra é horrível. Tanto que a partir lá do final da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter a criação de vários hospitais psiquiátricos para tratar dos soldados que sobreviveram fisicamente à Primeira Guerra Mundial, mas que não sobreviveram psicologicamente. E para concluir, a questão 7 fala: no início da Primeira Guerra, os Estados Unidos ainda não eram uma potência mundial, apesar de já possuírem uma das maiores economias do mundo. Até 1917, esse país buscou manter seu isolamento em relação aos problemas europeus, mas em 1917 declarou guerra às potências centrais, assumindo um papel decisivo para o final da guerra. Letra A. Quais foram as causas, para que os Estados Unidos entrassem na Primeira Guerra? Bem, pessoal, a primeira delas vai ser o bombardeio por submarinos alemães a um navio britânico que transportava vários passageiros civis estadunidenses, criando uma comoção enorme entre a população civil dos Estados Unidos. Outro motivo que foi de fato que influenciou os Estados Unidos a diplomaticamente declarar guerra à Alemanha foi a descoberta de uma série de telegramas alemães enviados ao México, incentivando o México a promover uma revolução e um conflito contra os Estados Unidos. E letra B. Como se deu o fim dos conflitos? Bem, a gente tem que voltar lá em 1917, quando, enquanto que a Rússia se retirava da guerra, os Estados Unidos entravam em cena do conflito, fazendo com que houvesse uma renovação das tropas da França, da Inglaterra, contando agora com a ajuda e apoio dos soldados norte-americanos. Além disso, a entrada dos Estados Unidos também significou um aumento de armamentos, de munições, de dinheiro, de insumos que garantiram um reforço importante à Tríplice Entente e fizeram com que a Tríplice Aliança lá da Alemanha e
e da Áustria-Hungria, perdão, começassem a recuar, a tal ponto que em 1918, ou seja, no outro ano que os Estados Unidos já estavam na guerra, eles acabaram se rendendo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da correção de hoje. Se tiver alguma dúvida sobre as questões, por favor, deixe o seu comentário. Eu gostaria muito de que houvesse essa interação entre nós. Qualquer sugestão sobre os vídeos também, pode deixar aí o comentário para o professor, que ele vai estar lendo assim que possível, beleza? Para o próximo vídeo, eu quero que vocês façam a leitura do capítulo 7 para ficarem afiados para a próxima aula. Desejo a todos uma ótima semana e até mais.